Muito bem, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Que bom ter vocês conosco em mais um culto no lar. São 18 horas e 5 minutos aqui em Canápolis. Muito boa tarde a todos vocês. Tarde quente, muito quente, mas com certeza uma tarde abençoada por Deus, não é verdade? Uma tarde quente, mas uma tarde abençoada por Deus. Fico feliz de já ter aí conosco o irmão Fabinho, irmã Gilca. Deus abençoe vocês, uma alegria muito grande ter vocês com a gente, em nome de Jesus. Hoje nós vamos continuar meditando aqui em Apocalipse capítulo 3, só que nós vamos hoje para o verso de número 4, né? Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de brancos, porquanto são dignas disso. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre isso aqui, em nome de Jesus, continuar aí em Sardes, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir aos irmãos que não deixem de orar por nós, não deixem de orar pela igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar então, meus irmãos, vamos buscar a Deus em oração. Rosa Jailson Alves, Deus abençoa, muito bem-vindo, em nome de Jesus. É uma alegria ter conosco você também, em nome de Jesus. Glória a Deus, tê-lo conosco. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos, em nome do Senhor, estar orando agora. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais nós oramos ao Senhor, buscamos a Tua face, a Tua presença, a Tua graça, a Tua santa misericórdia, porque aguardamos do Senhor e no Senhor a resposta da nossa oração, a resposta do nosso clamor. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a tua graça maravilhosa, em nome de Jesus, e continue nos sustentando em tuas mãos. Pai querido, livra-nos de todo mal, Senhor. Que a mão do Senhor nos sustente, nos guarda, nos livra, nos dê vida, paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que estão conosco e aqueles que vão estar, né? Eu acredito que daqui a pouco mais pessoas vão estar conosco em nome de Jesus para ouvir esta palavra e outras estarão conosco no YouTube, né? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, estamos aqui para uma conversa com os irmãos, continuando aí a nossa meditação em Apocalipse, agora capítulo 3, e o versículo de número 4, né? Glória a Deus. Nós falamos já sobre o verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido. Falamos da importância de se lembrar, de não esquecer, embora nossa natureza seja tendenciosa ao esquecimento. E lembrar do que, né? Lembrar do que tem recebido, de tudo quanto tem recebido das mãos do Senhor. Quantas coisas Deus tem nos dado, quantas bênçãos temos recebido do Senhor. E nós vimos aqui algumas coisas bem importantes que a igreja recebeu de Cristo Jesus. Vimos também sobre a questão de guardar não só o que tens recebido, mas o que tens ouvido do Senhor Jesus também. Glória a Deus por isso, porque muitas e muitas coisas nós temos ouvido do Senhor. E ainda vimos também sobre a questão do arrependimento, do ser vigilante e da vinda do Senhor, que será de improviso. Glória a Deus.
A Sueli Constantino está conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, se você está conosco, eu não falei o seu nome ainda, é porque nós não estamos conseguindo visualizar aqui muito bem as pessoas que estão conosco. Então, se você tecer qualquer comentário aí, a gente consegue visualizar aqui e aí a gente faz questão de falar da presença dos irmãos. Já hoje, irmãos, nós vamos meditar capítulo 3, verso 4 do Apocalipse, a continuação da carta para a igreja de Sardes. E praticamente termina aqui, porque as demais coisas são repetitivas, né? Pois já falamos em outras cartas. E depois nós vamos para a sexta carta, que é a carta para a igreja de Filadélfia. E a carta também para a igreja de Laodiceia, que são as duas últimas cartas do Apocalipse. E depois continuaremos aí no capítulo 4 de Apocalipse. O assunto de hoje, então, gira em torno do versículo 4 do capítulo 3. Mas também tens em Sardes algumas pessoas. Tem uma tradução que diz, tem em Sardes algumas poucas pessoas. Poucas, usa esse termo poucas. Tem outra tradução, não sei se alguém tem ela aí, mas fala que são poucas pessoas. Uma Rosângela Aparecida, Deus abençoe em nome de Jesus, muito bem-vinda também em nome do Senhor. Mas tendes em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O assunto hoje gira em torno disso. Nós temos algumas palavras-chave aqui no versículo 4. Por exemplo, poucas pessoas que não se contaminaram, andarão de branco e dignas. Então são algumas palavras que nos chamam a atenção, que são palavras-chave, e eu sei que Deus vai tratando conosco, falando conosco de uma maneira muito interessante aqui em Sardes. Meus amados e queridos irmãos, vamos começar aqui. Poucas pessoas que não se contaminaram, glória a Deus. Poucas pessoas que não se contaminaram, né? Glória a Deus. Irmã Delícia Marques, lá em Tiutaba, Deus abençoa, muito bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá certo então, irmãos? Então vamos lá, enquanto você pega a sua Bíblia aí, né? Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Vamos lá. Poucas pessoas que não se contaminaram. No meio de uma igreja, irmãos, quase morta na sua totalidade, e havia aqui duas mortes que rondavam a igreja e a liderança da igreja de Sardes. A morte espiritual e a morte moral. Então Sardes estava sendo rondada por estas duas mortes, e muitas pessoas ali em Sardes já teriam sido abatidas, se não pela morte espiritual, com certeza com a morte moral. Mas essas duas mortes estavam girando e rondando a igreja de Sardes, tá certo? Carmen Lúcia Fernandes, Deus te abençoe, bem-vindo em nome de Jesus. E são duas mortes que nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Primeiro, a morte espiritual que nós chamamos, e os grandes reformadores da igreja chamaram, em especial na época da grande reforma, que a igreja de Sardes, ela viveu o período da reforma, da grande reforma protestante. Eles então tratam sobre isso, sobre o cuidado com a morte espiritual ou a apatia espiritual. O que é a morte espiritual, a apatia espiritual? É o estado
em que se encontra o cristão que não consegue mais buscar a Deus, orar, ler a Bíblia. É o estado em que o cristão, ele não consegue mais adorar a Deus, não consegue mais estar na presença de Deus. Pastor Gumercindo Batista, lá em Quirinópolis, bem-vindo, Deus abençoe. Essa apatia espiritual que leva o crente a abandonar a vida de oração, a vida de leitura da palavra de Deus, a vida congregacional, quer dizer, o ato de estar congregando. Esta Gabriela Souza, Deus abençoe, muito bem-vinda, irmã Gabriela. A vida de consagração, de louvor a Deus, esse estado em que muitos crentes se encontram, ele era tratado na época de Sardes já como a grande apatia espiritual ou a morte espiritual. Então essa morte espiritual rondava a igreja de Sardes, o que não é muito novo para nós hoje, porque hoje nós temos visto isso em abundância. Uma morte espiritual rondando a igreja, tem nome de que vive, mas está morto. Por quê? Porque nós não oramos mais, nós não lemos mais a Bíblia, nós não temos mais alegria de estar consagrando a nossa vida a Deus, e muitos já não congregam mais também. Então o que acontece é uma morte espiritual e nós devemos tomar muito cuidado com isso. Segunda morte que rondava a igreja de Sardes era a morte moral. Muitos perderam não só a vida espiritual, mas a vida moral também. Amados e queridos irmãos, a vida moral para o cristão ela é muito importante. Sardes se entregou à idolatria, de tal forma que eles acreditavam que em Sardes havia deuses com D minúsculo, que podia até ressuscitar os mortos. E não era o Deus dos céus, era deuses criados às mãos dos homens. Então em Sardes havia uma morte moral muito grande, aonde as pessoas se entregavam às paixões carnais. E hoje nós devemos também tomar muito cuidado com isso, queridos e amados irmãos, pois a imoralidade tem tomado conta de muitos arraiais, de muitas igrejas, que têm se entregado a isso. Então essas duas mortes rondavam a igreja de Sardes. Em meio a esta mortandade, em meio a esta questão de morte espiritual, de morte espiritual e moral, o Senhor Jesus Cristo encontra algumas poucas pessoas em Sardes que não se contaminaram. Glória a Deus por isso. E estas poucas pessoas, e é interessante essa tradução que diz poucas pessoas que não se contaminaram, porque não era muitas pessoas que sobraram, mas umas poucas pessoas que sobraram. Existe aqui então duas verdades contidas dentro desse texto. Primeiro, quando o Senhor Jesus disse, olha, poucas pessoas se contaminaram, nós temos que pensar primeiro que o julgamento é individual. Embora houvesse uma corrupção e uma mortandade muito grande na igreja de Sardes, todavia o Senhor Jesus achou ali algumas pessoas fiéis. Nesses últimos dias, amados e queridos irmãos, embora haja hoje ainda, hoje, em especial hoje, muitas mortandades espirituais e morais no seio da igreja, todavia ainda existe algumas pessoas que fazem questão de permanecer fiéis a Deus, porque entendem que o julgamento, ele não virá de forma coletiva, mas individual na igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus.
por isso devemos permanecer fiéis a Deus, aguardando a bem-aventurada vinda do Senhor Jesus. Quando nós falamos do julgamento individual, porque em meio aos mortos o Senhor Jesus encontra os vivos, nós lembramos de Apocalipse 2 e versículo 23. Olha o que tem aí em Apocalipse 2 e versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, falando de Jezabel, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. A cada um, Irene Borges, lá de Tuiutaba, minha prima, Deus te abençoa. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, no meio de uma grande mortandade que havia em Sardes, de morte espiritual e morte moral, o Senhor Jesus conseguiu ver lá no meio daquela mortandade espiritual e moral, o Senhor Jesus conseguiu ver uns poucos fiéis. Uns poucos que não se contaminaram. Meus amados e queridos irmãos, quem sabe nesses dias de total corrupção, em que muitos se dizem, entre aspas, cristãos, e estão se corrompendo, o Senhor Jesus não está olhando e achando você fiel. E achando você sincero. E achando você uma pessoa que não se contamina. Não é porque alguns se afastaram da verdade que você vai se afastar. Não é porque alguns se contaminaram que você vai se contaminar. Não, 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 não. O Senhor Jesus, ele tem olhado dos céus para a terra e ainda tem procurado os fiéis da terra. E quem sabe ele tem te achado fiel. Quem sabe ele tem achado você uma pessoa que não quis se contaminar com as inovações desses dias que nós estamos vivendo. E quando nós vemos isso em meio à sociedade corrompida, perversa e adúltera, nós entendemos, amados e queridos irmãos, que o julgamento é individual. Não é porque muitos estão indo no toque de caixa que eu vou. Tá certo? Em Apocalipse 22 e verso 12, 22, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, verso 12, a Bíblia diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Quando você abre a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 10, vamos ler lá. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 10, Paulo nos diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Então, meus queridos irmãos, o julgamento é individual. O julgamento é individual. A Bíblia Sagrada diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos, não de todos. Não de todos. Eu sei que meio a toda frieza espiritual que vivemos hoje, o Senhor Jesus está dizendo: ainda tem lá em Canápolis, ainda tem lá em Tuiutaba, ainda tem aí na cidade que você mora, que eu não sei onde é que é, algumas poucas pessoas que não se contaminaram. Meu irmão, minha irmã, o julgamento é individual. Esteja no meio dos poucos fiéis. Que sejam poucos, mas que você esteja no meio dos poucos que vão receber o galardão. Que você esteja no meio dos poucos que vão ser salvos. Que você esteja no meio dos poucos
que os olhos do Senhor estão vendo a fidelidade, mas que você esteja no meio daqueles que vão alcançar a salvação em Cristo Jesus. Segunda vertente aqui, amados e queridos irmãos, é que estas poucas pessoas representam aqui para nós hoje, né, a verdade que tem como permanecer fiel diante da grande corrupção que nós vivemos, diante da grande degradação espiritual e moral de Sardes, diante da grande mortandade espiritual e moral da igreja de Sardes em Apocalipse 3 e 4, mesmo diante desta grande corrupção espiritual e moral, ainda tinha como ser fiel diante de Deus. Tem como permanecer fiel. Ora, irmãos, aí na mídia nós estamos assustados. Não estamos aqui para condenar e nem julgar ninguém, é claro, muitos já falaram disso. Mas você ouve dizer, fulano fez isso, pastora matou o marido, o fulano estava gravando uma live e agrediu a esposa. São mortes espirituais. E a sociedade cai sem misericórdia em cima dessas pessoas que se corrompem, que desvia o dinheiro, que faz coisas que não deve fazer. Irmã Ana Paula, Deus te abençoe, minha filha, bem-vinda em nome de Jesus. Mas diante de tudo isso, irmãos, segundo o Senhor Jesus falou para Sardes, no capítulo 3 e verso 4 do Apocalipse, ainda tem como permanecer fiel diante dessa degradação espiritual e moral. Alguém vai permanecer fiel. Eu acho interessante, irmãos, se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em 1 de Reis, lá no primeiro, perdão, não é primeira não, a gente costuma falar e fala errado, é o primeiro livro dos reis, lá no primeiro livro dos reis, no capítulo 19, e no versículo de número 10, olha o que Elias fala para Deus. Elias diz para Deus: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Ele estava dizendo, eu tenho sido zeloso. Porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares. Oh, meu Deus. E mataram os teus profetas à espada. Olha o que Elias diz. Olha o que Elias diz. E eu fiquei só. Tem uma tradução que diz, e só eu fiquei. E eu fiquei só, e busco a minha vida para matar. Elias estava dizendo, só eu permaneci fiel. Os filhos de Israel todos se desviaram. Mas olha o que Deus diz para Elias, lá no versículo 18, do mesmo capítulo. Também eu fiz ficar em Israel. Elias diz, só eu fiquei. Olha o que Deus diz. Também eu fiz ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal. E toda a boca que não beijou a Baal. Deus estava dizendo para Elias, no meio desta corrupção, Elias, no meio deste desvio moral e espiritual que Israel está vivendo, você não ficou só não. Não existe só você de fiel. Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal e não beijaram Baal. Ainda tem como alguém permanecer fiel. Irmãos, eu tenho certeza que o Senhor Deus está dizendo no seu coração nesta noite,
em nome de Jesus. Muitos se corromperam espiritualmente e moralmente, mas você permanece firme. Você é um dos poucos de Sardes, um dos poucos que não se contaminaram. Você é um dos poucos que permanecem fiéis a Deus. Então, isso prova que em meio à degradação espiritual e moral, existe como alguém permanecer fiel. Você faz parte de um dos 7.000 que não beijaram Baal e que não se curvaram diante dele. Glória a Deus! Quando o Senhor Jesus diz para Sardes, no capítulo 3 e verso 4, eu encontrei em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram. Ele está dizendo, olha, para estas poucas pessoas eu trarei o galardão. E ele está dizendo, em meio a toda a corrupção moral e espiritual, tem como permanecer fiel. Alguém permanece fiel. Lá em Mateus, abra sua Bíblia lá, por gentileza, se você puder. Mateus 24 e o versículo 12. Jesus Cristo disse, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, a esperança não está alicerçada em cima dos que se corromperam. Mas olha o que Jesus disse, o amor de muitos se esfriará. Existe implicitamente nesse versículo, não está explícito, mas está implícito, quer dizer, está aqui, mas muitos não vão ver, mas você vai ver. Ele diz, o amor de muitos se esfriará, mas não o amor de todos. Se o amor de muitos vai esfriar, e aqueles que não vão esfriar, que vão permanecer fiéis? Então existe como permanecer, mesmo que exista uma mortandade espiritual e moral muito grande na igreja de Sardes. Queridos e amados irmãos, servos do Deus Altíssimo, eu creio que você não faz parte dos muitos que estão se esfriando na fé. Você faz parte dos poucos que permanecerão avivados, fervorosos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus por isso, queridos irmãos. Quando ele diz aqui, olha, mas aquele que perseverar até o fim, aquele que vai perseverar até o fim e vai ser salvo, ele não está incluído naquela igreja que tem nome de que vive, mas está morta. Ele não está entre os muitos que esfriarão na fé o seu amor, mas ele está entre os poucos da igreja de Sardes, que Jesus Cristo disse aqui em Apocalipse 3 e 4, mas tem em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram. Glória a Deus! Ainda tem como permanecer fiel. Não é porque alguém tem desvio de conduta, não é porque alguém tem desvio de moral que você vai se desviar também. Não. Eu quero crer que Deus está olhando para você e dizendo para você, você faz parte das poucas pessoas que andarão comigo de branco.
Você faz parte das poucas pessoas de Sardes que não se contaminaram. Então, amado irmão, irmã, permaneça fiel em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus está vendo a sua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando sim, irmã Delícia Marques. A irmã da irmã Delícia, a irmã Wanda, ela está na UTI em estado grave lá em São Paulo. Ela é esposa do pastor Sebastião, já preguei na igreja dele lá em São Paulo. Vamos estar sim orando, viu, irmã Delícia? Em nome de Jesus. E eu creio que Deus estará abençoando ela e tirando ela desse estado, em nome de Jesus. Glória a Deus, então. A segunda parte desse texto, e que nos chama a atenção, é quando o Senhor Jesus disse assim, e não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco. Meus amados e queridos irmãos, o branco aqui representa a vitória final sobre o pecado. O branco aqui, meus amados e queridos irmãos, representa a justiça dos santos. O branco aqui representa a pureza espiritual e moral. Andarão comigo de branco, embora muitos sonham com isso, poucos realizarão esse sonho. Porque é uma luta espiritual muito grande, irmãos. Nos dias especiais, nos dias que estamos vivendo. Quantas lutas você passa para permanecer fiel a Deus? Quantas dificuldades você passa para permanecer fiel a Deus? Não é fácil, irmão. Pastor João Antonino, Deus te abençoe em nome de Jesus, e irmão Adevando, Deus abençoe vocês. Irmãos, muitas pessoas que às vezes vão ver esse vídeo, vão dizer para mim, é verdade, pastor. Eu vivo uma luta espiritual muito grande para permanecer fiel a Deus. Eu enfrento uma luta espiritual muito grande. Eu mato um leão por dia para permanecer fiel ao meu Deus. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que não é brincadeira a questão do permanecer fiel a Deus nesses dias que nós estamos vivendo. É uma luta muito grande. Muito grande. Nem todos os frequentadores de igrejas andarão de branco com o Senhor. A Bíblia diz lá nos Salmos, o Senhor dizendo, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Quantos problemas você enfrenta, quantas lutas, quanta angústia para permanecer fiel a Deus, e você acha que quem vive de qualquer jeito irá? Por isso Jesus diz que lá em Sardes são poucos. Lá em Apocalipse capítulo 7, o versículo 9, olha o que a Bíblia diz aqui, Depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas em suas mãos. Verso 10, e clamavam com grande voz, dizendo,
Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciões e dos 4 animais, prostravam-se diante do trono, dizendo, ou sobre o seu rosto, adorando, adorando, adorando e adorando. Esta é uma visão, irmãos, dos mártires na glória. Esta é uma visão daqueles que derramaram o seu sangue para dar testemunho do nome do Senhor Jesus. Esta é uma visão daqueles que perderam as suas vidas por amor do Evangelho. São os mártires na glória. Estes estão de branco com o Senhor. É a vitória, é o triunfo final sobre o pecado e a corrupção, sobre o engano e a injustiça. Querida igreja do Senhor, a salvação não lhe custa nada, porque Jesus pagou o preço. Mas o andar de branco com ele, irmãos, é um sacrifício diário. Eu sei que muitas vezes, irmãos, sofrem afrontas, sente a dor do Calvário por permanecer fiel a Deus. Eu tenho que dizer a vocês que não é qualquer um que andará de branco com ele. Olha, lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 8. Capítulo 19, verso 8 do livro do Apocalipse. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino, o linho puro, branco, resplandecente, o linho fino, são a justiça dos santos. Então, irmãos, esse andar de branco, esses poucos lá da igreja, não é que são poucos lá na eternidade, não. Lá na eternidade não são poucos, mas lá na igreja de Sardes são poucos. Não é que são poucos lá na glória, mas lá na igreja que você congrega, são poucos. Porque nem todos serão dignos de andar com ele de branco. Por isso, amados de Deus, vale a pena nos esforçarmos, tornar a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, fazer vereda direita para nós, andar na presença de Deus, servindo, glorificando e exaltando a Deus. Irmãos, o evangelho é coisa séria. O evangelho é seríssimo. Às vezes as pessoas dizem assim, será que o evangelho me aceita do jeito que eu sou? Irmãos, o evangelho não tem que nos aceitar. Nós é que temos que encaixar nossa vida no evangelho de Jesus. No evangelho. Jesus, ele me ama, ele te ama, ele deu a vida por nós. Agora, nós temos que nos esforçar para sermos dignos do reino de Deus. Amém? Amém, queridos? Que Deus nos ajude. É claro, irmãos, às vezes a gente fala assim, alguém diz, pastor, mas então vamos fazer igual aquele menino. Senhor, se é assim, então são poucos os que se salvam. Jesus disse para ele,
Nem que são poucos, Jesus não disse que são poucos nem muitos. Jesus disse assim: porfiai por entrar pela porta estreita. Lute, irmão. Lute. Esforce. Porque vale a pena. Vale a pena estar lá. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos continuar aqui então. Andarão de branco comigo. Não é para qualquer um, viu, irmãos? Não é. Agora olha o que o Senhor Jesus disse aí no verso ainda 4, quando ele disse assim, a última frase do versículo 4 do capítulo 3 do Apocalipse. Porquanto são dignas disso. Porquanto são dignas disso. Irmão, não confunda merecer alguma coisa com ser digno de alguma coisa. Dignidade, irmãos, é algo que a gente conquista com muito esforço. Merecimento, não. Entendeu? Merecer algo é uma coisa mais simples, mas ser digna de algo, ser digno, não, você é digno disso. Irmãos, isso é muito profundo. Dignidade, irmão, é algo que não se corrompe. Aqui a Bíblia diz que os que vão andar de branco com Jesus são dignos. Lá em Hebreus 11, a Bíblia diz que existe homens e mulheres que esse mundo não era digno de que eles pisassem esse chão. Agora a Bíblia diz, se eles não são dignos, se o mundo não é digno de que eles pisem esse chão, o céu é digno que eles andem vestido de branco. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Jesus não disse que eles merecerão estar com ele, disse eles vão estar aqui porque são dignos, porque eles venceram o mundo, porque eles lutaram contra a corrupção moral e espiritual, porque eles venceram a morte espiritual, porque eles venceram a morte moral lá na igreja de Pérgamo. Eles vão estar aqui não é porque eles merecem, não. É porque eles são dignos. Oh, glória a Deus. Não eram méritos próprios, eu sei. Mas eles estavam vivendo pela graça que Deus lhes havia dado. Existe um versículo que se repete apenas o mesmo versículo 3 vezes na Bíblia. O justo viverá da sua fé. O homem e a mulher, irmãos, que vive da sua fé, que não abandona, que não se desvia para a corrupção, ele se torna digno de estar diante de Deus. Dignos de estar diante do Todo-Poderoso, do Deus Eterno, do Santo dos Santos. Glória a Deus por isso. Jesus disse, irmão, que ninguém vai andar com ele de branco porque merece. Vai andar porque é digno. É digno. É digno. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém, irmãos?
Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a permanecermos fiéis ao Senhor. Glória a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, se você puder abrir a sua Bíblia lá, 1 Tessalonicenses 1, eu estou terminando agora com isso. Deixa eu ver aqui. Perdão, 2 Tessalonicenses 1 e o verso 10. 1 Tessalonicenses, isso mesmo, glória a Deus. Capítulo 1. Vou ler o 9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Eu quero que você guarde isso aqui no seu coração. O Senhor virá para ser glorificado nos seus santos. Quem são esses santos? Os quais o Senhor, ou pelos quais o Senhor será glorificado. Segundo, o Senhor vem para se fazer admirável em todos os que creem. Irmão, que fé poderosa é essa que faz com que o Senhor seja admirável? Que fé poderosa é essa, irmão? Que santidade é esta que faz com que Deus seja glorificado na sua vida? Ele virá para ser glorificado nos seus santos. Ele virá para ser admirável na vida dos que creem. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos ler o verso 11. Pelo que também rogamos sempre por vós, oramos por vocês, para que o nosso Deus vos faça dignos da vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Olha, irmão, Paulo, ele estava orando pelos irmãos de Tessalônica, porque ele sabia que o Senhor viria para ser glorificado nos santos. O Senhor viria para ser admirável pela fé daqueles que criam nele. E ele disse, então eu oro, irmãos, para que o Senhor vos faça dignos dessa chamada. Glória a Deus, não vos faça merecedores, mas vos faça dignos da vocação com a qual vocês foram chamados para glorificar a Ele com a vossa vida, para que Ele seja admirável pela vossa fé. Glória a Deus. Esses andarão de branco com Ele. Irmão, eu quero orar para que Deus te faça digno da tua chamada, para que Deus te faça digno de andar com Ele, porque estamos vivendo dias difíceis, mas nós, irmãos, somos dignos, não por nós mesmos, mas pelos méritos do Calvário. Nós somos dignos, irmãos, pela fé
no bendito nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Somos dignos pelos méritos do Calvário. Irmão, não se glorie a si mesmo, mas olhe para o Calvário. Jesus disse: olhai para mim e sereis salvos. Se glorie no Calvário e você se tornará digno da sua chamada para o reino de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E hoje saímos aqui do versículo 4 de Apocalipse 3 e depois voltamos no versículo 5. Deixa eu orar com vocês. Querido Deus e eterno Pai, que a tua santa e poderosa mão alcance a vida de todos nós, porque queremos fazer parte dos poucos que não se corromperam e queremos fazer parte dos dignos de andar contigo vestido de branco. Senhor, nos ajude, porque em nós mesmos não há mérito algum, mas nos gloriamos no Calvário, nos gloriamos na cruz de Cristo. Nós esperamos na mensagem do Calvário a nossa redenção. Nos ajuda, querido Deus, a estarmos perante Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um abraço do pastor Ronaldo. E que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Fique com Deus, Pai do Senhor.